Não sei se a qualidade do vídeo vai ficar boa, mas eu tinha prometido que ao começar a ler este livro aqui, eu ia de novo na Rabook. Faz um tempo que eu não faço essa editoria nesse canal, mas eu comecei com um livro que eu não terminei e muitas pessoas gostaram muito. Então, mais uma missão de leitura que eu possa ajudar aí você que está em busca de ler um livro, se encontrar. Então, um capítulo por dia, se assim Deus permitir. Muita coisa mudou por aqui. Se tiver barulho, é meu filho. E assim, crianças a gente não consegue controlar, tá bom? Então, vamos começar? É a biografia da Viola Davis. Seja você um fã de longa data do trabalho de Viola Davis, nos palcos ou nas telas, ou alguém que aprecia biografias edificantes sobre vitória e cura, tenho certeza de quem em busca de mim vai emocioná-la. Oprah Winfrey. Vamos lá? Nem todas as palavras eu sei falar. Vou ler a orelha, tá? Em meu livro você vai conhecer uma garotinha chamada Viola, que corria de seu passado até tomar uma decisão que a transformaria para sempre, parar de fugir. Esta é a minha história de um apartamento caindo aos pedaços na cidade de Central Falls, em Rhode Island, para os palcos de Nova York. E além, esta é a minha jornada em busca de propósito e força e também de me fazer ser ouvida em um mundo que não me percebia. Enquanto escrevia Em Busca de Mim, pensei no quanto nossas histórias nem sempre recebem a devida atenção. São reinventadas para serem encaixadas em um mundo louco, competitivo e crítico. Escrevi este livro para aqueles que se sentem excluídos, que estão à procura de uma forma de entender e superar um passado complicado e encontrar amor próprio no lugar de vergonha. Escrevi para quem precisa se lembrar de quem a vida só vale a pena ser vivida se encararmos com honestidade radical e coragem de abandonar as máscaras e apenas ser você. Em Busca de Mim é uma reflexão profunda, uma promessa e uma declaração de amor a mim mesma. Espero que minha história inspire a revolucionar a sua vida de forma criativa e ao redescobrir quem você era antes que o mundo tentasse definir. Então, vamos começar o primeiro capítulo, vamos para a dedicatória. Dedico este livro ao meu marido Julius e à minha filha Gênesis, à minha irmã Diane, Delores, Anita e Daniele, à minha mãe, mãe Alice, e ao meu pai Dan. Let's go! Penso que seres humanos devem ter fé ou procurar uma fé. Do contrário, a nossa vida é vazia. Viver e não saber por que os grows voam. Porque as crianças nascem, porque há estrelas no céu. Você precisa saber que está vivo, ou então nada faz sentido. Tudo está apenas sendo levado pelo vento. Anton Chekhov. Primeiro capítulo, correndo. Deixa eu ver aqui a extensão dele, mas eu acho que eu consigo lê-lo inteiro hoje. Dá, são poucas páginas. Vamos lá? Correndo, ó. Capítulo 1. Boqueteiro, filho da... Era a minha expressão preferida aos 8 anos. Eu usava em tom de afronta. Eu era uma pestinha desbocada e atrevida e soltava essa expressão com uma das mãos no quadril, exibindo o dedo do meio e às vezes mostrando a língua. Se a situação fosse particularmente complicada, chamava minha irmã mais velha, Anita, para ajudar. Ela metia medo em qualquer garoto, garota, mulher, homem e cachorro em Central Falls, Rhode Island. Anita deixava as unhas compridas para brigar melhor. Era durona, cheia de estilo, talentosa e bem raivosa. Vou chamar minha irmã Anita para acabar com você, eu dizia, confiante, mas sendo 3 anos mais velha que eu, ela não estava sempre por perto para me proteger. Enquanto Anita era lutadora, estilosa, tão amada e admirada quanto temida, eu não era nenhuma dessas coisas. Eu era amiga para todas as horas.
competitiva, porém tímida. Quando ganhava concursos de soletração, exibia minha estrelinha dourada para todo mundo ver. Era meu jeito de fazer as pessoas se lembrarem de quem diabos eu era. Quando estava na 3ª série, desafiei o garoto mais veloz da Hunt Street School, em Central Falls, para uma corrida na hora do recreio. Estávamos no ápice do inverno e todo mundo foi assistir. Eu tinha meu grupo, composto em sua maioria por meninas, e ele tinha o dele, formado por Ben. Todos os outros, meus sapatos eram 2 tamanhos menores do que meu pé. E minhas meias estavam rasgadas bem na parte que deveria cobrir os dedos. Então tirei meu sapato e as minhas meias e entreguei para minha amiga Rose, que disse: arrasa com ele. Não arrasei com ele, deu empate, o que para a azarona que eu era estava ótimo, mas para ele foi humilhante. Depois disso foi a maior confusão. Toda criança na escola começou a entoar revanche, revanche e vamos lá. Cris, não deixa essa garota te vencer. Observei aquela multidão rindo e me encarando e sussurrando. Você não pode deixar essa preta vencer. Quando os professores ouviram a confusão e me viram de pés descalços, precisei ficar de castigo no cantinho. Envergonhada como se tivesse feito algo errado, porque todo aquele julgamento, eu sofria bullying o tempo todo. Aquilo era mais uma face do trauma que estava vivendo. Minhas roupas, meu cabelo, minha fome, com minha vida familiar sendo a pior delas. A revolta, a raiva. Benjamin, por favor, eu tô lendo. Vai brincar lá no quarto? Tá bom. Eu sei o que você está fazendo. Deixa a mamãe ler. Vai lá, por favor. Por que você não gravou no vídeo? Porque eu estou lendo pro meu canal, a maneira de eu alimentar meu canal, tá bom? Apaga o vídeo. Não quero apagar. Fecha a porta, por favor, e deixa a sua mãe ler. Obrigada, viu? Voltamos. Vida real, tá? Não vou editar, não, porque a vida é assim. Uma pausa para respirar. Você não pode deixar essa preta vencer. Eu vou voltar comigo. Quando os professores ouviram a confusão e me viram de pé descalço, precisei ficar de castigo no cantinho, envergonhada como se tivesse feito algo errado. Porque todo aquele julgamento, eu sofria bullying o tempo todo. Aquilo era mais uma face do trauma que estava vivendo. Minhas roupas, meu cabelo, minha fome, com minha vida familiar sendo a pior delas. A revolta, a raiva e a competitividade sendo minhas únicas armas, meu arsenal. E quando digo que usava cada ferramenta daquele arsenal, todos os dias, não estou exagerando. No fim de cada dia de aula, precisávamos fazer fila na porta dos fundos e esperar até que os últimos sinais tocassem. A professora abria a porta e todos saíam correndo para casa. Todo mundo ficava animado porque era o fim do dia da aula. Todo mundo menos eu. Tanto quanto possível, empurrava meus colegas, quase chegando ao início da fila à força, não me importando nem um pouco se ficavam irritados comigo, porque quando aquele sinal tocava, eu precisava correr para fugir. Na minha sala tinha um menino das ilhas de Cabo Verde, que fica na costa oeste da África. Ele era negro e o português tão retinto quanto eu. Mas ele não queria se misturar com os afro-americanos, um pensamento que mais tarde descobri ser muito comum entre os cabo-verdianos de Central Falls. Era comum que eles se autodeclaravam portugueses. Eles detestavam que os chamassem de negros. Então, meu colega português e 8 ou 9 garotos brancos da minha turma faziam seu ritual diário de fim de aula, me perseguindo como cães perseguem a caça. Quando o sinal tocava, era um Deus nos acuda comigo, correndo literalmente para salvar a minha vida. Para a gangue de garotos, era um momento divertido e sádico. Todo dia, a mesma loucura, o mesmo trauma. Eu em disputa com Wilma Rodolph, ou Flojo, e eles logo atrás. Enquanto me perseguiam, pegavam o que quer que encontrassem no chão para jogar em mim. Pedras, tijolos, galhos de árvores, pilhas, pinhas, qualquer coisa que seus olhos malignos avistassem. Mas me perseguir e tirar projéteis contra mim não era o suficiente.
Seus gritos maldosos eram direcionados ao alvo de todo aquele ódio. Sua preta feia. Você é feia para... Mas graças a Deus eu era rápida. Precisava correr muito pela Ebenbrough Lane. O caminho que eu fazia por ser um atalho para chegar em casa, uma rua idílica que parecia saída de uma cena de A Família Sol Lacidó. Às vezes os garotos se escondiam atrás das casas nessa rua e eu precisava me esguiar e escapar de algum jeito. Eu estava sendo caçada. Quando chegava em casa estava desastre, ambulante, chorosa e com o nariz escorrendo. Todo santo dia. Um dia após uma nevasca, havia tanta neve acumulada nas ruas que qualquer um podia se esconder atrás dos montes gigantes que pareciam estar por toda parte. Meus sapatos tinham buracos enormes na sola e eu não podia correr com eles, porque meus pés doíam mais do que já doíam normalmente. Por isso eu costumava tirar os sapatos quando corria para salvar minha pele, levando-os nas mãos. Mas naquele dia, com montanhas de neve para toda parte, não pude fazer isso. Foi então que eles me pegaram. E quando conseguiram, seguraram meus braços para trás e me levaram até o líder, o garoto cabo-verdiano. Não vou citar o nome porque, bem, a raça dele é bem mais importante para essa história. Ela é feia, crioula, disse ele. Meu coração estava batendo muito forte. Eu pedi a Deus em silêncio que alguém viesse me salvar. E outras vozes diziam ao meu redor: o que vamos fazer com ela? Isso aí. Você é feia. Você é feia. Você é feia. Não entendo por que você diz isso, argumentei com o líder garoto português. Você também é negro. Quando falei isso, todos congelaram e caíram em silêncio mortal. Por uma fração de segundo, era como se estivéssemos em um filme, enquanto os garotos, agora silenciosos, olhavam para o menino português, ávidos para responder a qualquer comando que ele desse. Você também é negro. Dessa vez eu gritei, chamando-o pelo nome. O grupo permaneceu em silêncio, tão quietinhos. Ele olhou de um garoto branco para o outro, assustado, fazendo de tudo para encontrar uma maneira de esconder a verdade que eu acabara de soltar. O tipo de verdade enraizada em um ódio de si mesmo, que preferíamos levar para o túmulo. Por fim, ele gritou irado: nunca mais me chame de negro. Eu não sou negro, sou português. E me deu um soco muito forte no meu braço. Então baixou o olhar envergonhado por ser exposto. Filho, encosta a porta, por favor. Por ser exposto. Por ser exposto como se eu tivesse revelado a sua verdade. Mais incômoda, mais dolorosa. Dá-o fora daqui. Eles me jogaram na neve e chutaram em mim. Meu braço se reteçou, estava doendo, fui andando para casa completamente humilhada. No dia seguinte não queria escola. Minha mãe estava lavando roupa em uma daquelas velhas máquinas de lavar manuais em que era necessário puxar as roupas com um espremedor. O que aconteceu com você? Perguntou ela. Mamãe, aqueles garotos na escola querem me matar. Eles me perseguem todo santo dia, depois da aula. Depois de esconder por meses, enfim, contei para ela o meu trauma diário. Valha a pronúncia sulista do meu nome. Não corre mais desses filhos da mãe. Tá me ouvindo? Quando o sinal tocar, você vem andando para casa. Se eles mexerem com você, acabe com eles. Como acabar com eles? Eles queriam dizer espetar, mas se você viu uma agulha de crochê, entende que minha mãe estava apenas sendo ética. Elas não são nem um pouco afiadas. Ela me deu e me disse para guardá-la no bolso. Era de um azul brilhante. Não volte aqui choramingando por causa desses garotos. Eu vou te dar uma surra. Ela falava sério. Aquela era uma mulher, mãe de 6 filhos, e não tinha tempo para ir à escola todo dia lutar nossas batalhas. Precisava muito que eu soubesse me defender, mesmo que tivesse me ameaçar para que eu reagisse. No dia seguinte, foi necessário cada osso, músculo e célula do meu corpo para que eu caminhasse quando o sinal tocou.
Ouvi vozes dos garotos atrás de mim. Senti a fúria deles, o ódio, mas andei o mais lentamente possível, tão lenta que mal me movia. Meus dedos seguravam firme a agulha de crochê azul brilhante no bolso. As vozes ficaram mais altas e mais próximas. Por fim, senti agarrar o meu braço com violência. E então, uma fúria, uma determinação, uma exaustão tomaram conta de mim e eu sussurrei: se não tirar as mãos de mim, vou acabar com você. O garoto me olhou aterrorizado, analisando meu rosto para saber se eu falava sério. Era sério, ele me soltou e outros se afastaram rindo. O ritual de perseguir a garota negra de cabelo duro de repente perdeu o encanto. Anos depois, durante uma conversa com Will Smith no set de Esquadrão Suicida, tive uma epifania e ele me perguntou: Viola, quem é você? Como assim? Eu sou eu, respondi com uma confiança forjada. Ele me perguntou outra vez: não, mas quem é você? O que quer dizer com isso? Olha, eu sempre vou ser o garoto de 15 anos que levou um pé na bunda da namorada. Sempre serei esse garoto. Então quem é você? Quem sou eu? Fiquei calado e mais uma vez aquela memória indestrutível me atingiu. Então despejei tudo. Sou a garotinha que corria para casa todo dia no terceiro ano porque alguns garotos me odiavam por eu não ser bonita, por eu ser negra. Will me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez e só assentiu. Senti um nó na garganta, as lágrimas se formando. Memórias são imortais, são imperecíveis e precisas. Têm o poder de dar alegria e as perspectivas em tempos difíceis. Ou podem sufocar. Definir você de uma maneira que tem mais a ver com a percepção limitada das pessoas do que com a verdade. Lá estava eu, uma atriz de carreira consolidada, trabalhos na Broadway, premiada e reconhecida pela reputação reconhecida pela reputação de conferir profissionalismo e excelência a qualquer projeto de que participava. Por Deus, até Oprah sabia quem eu era. Mesmo assim, sentada ali, conversando com Will Smith, eu ainda era aquela garotinha negra assustada do terceiro ano. Embora eu estivesse há muitos anos e muitos quilômetros de Central Falls, Roseland, nunca tinha parado de correr. Meus pés só tinham parado de se mover. Eu tinha toda a força física do mundo, mas não havia adquirido o domínio da coragem. Essa é a memória que me define. Mais do que o xixi na cama, a pobreza, a fome, o abuso sexual e a violência doméstica, é uma memória poderosa, porque foi a primeira vez que meu espírito e meu coração foram aniquilados. Eu me defini pelo medo que senti e pela fúria que recebia daqueles garotos. Eu me sentia feia, me sentia indesejada, até mesmo por Deus. Queria tanto me encaixar naquele mundo, mas em vez disso, eu estava expelida, feia, feito vômito. Quem eu era os ofendia. A maioria se enraizou em mim e se espalhou por toda a minha existência. Também não me ajudava o fato de estar correndo de volta para um lar onde não encontrava proteção. Um lar que parecia validar todas as coisas horríveis que aqueles garotos diziam sobre mim. Aos 28 anos, despertei para a dura e impactante verdade que minha jornada e tudo o que eu estava fazendo na vida tinha como objetivo curar aquela garota de 8 anos, aquela Viola do terceiro ano que sempre terminava... Filho! Para chamar a atenção, sabia? Que sempre terminava derrotada, caída no chão. Queria voltar e gritar para ela: pare de correr. Queria curar suas feridas, a exclusão. Isso até que um terapeuta me perguntou alguns anos atrás: por que está tentando curá-la? Acho ela bem durona. Ela só sobreviveu. Isso me atingiu como um raio. Fiquei sem palavras. O que? Aquela pobre garotinha cor de chocolate de Central Falls. Ela é uma sobrevivente? Ele se inclinou para a frente como se fosse me contar um grande segredo ou resolver o maior obstáculo da minha existência. Você consegue abraçá-la? Consegue deixar que ela abrace você? Consegue deixar que se empolgue com uma mulher de 53 anos que vai se tornar?
Pode deixar que ela dê um gritinho de empolgação por isso? Fiquei ali de braços cruzados, de jeito nenhum. Fui eu que consegui, eu tenho autoridade. Eu olhei para o espaço vazio do meu lado no divã e vi eu mais jovem com muita nitidez. Ela estava sentada ali esperando para ser acolhida, para ser reconhecida, esperando que eu deixasse entrar. O terapeuta se inclinou na minha direção, me encarando firme, decidido e persistente, observou. E é de 53 anos, que precisa de ajuda. Silêncio foi tudo que conseguiu oferecer como resposta. Aquela garotinha sobreviveu, disse ele enfaticamente. Mantive meus braços cruzados, rígida. Ele se endireitou e esperou que meus braços se descruzassem, o que não aconteceu. A parte final do caminho para me encontrar seria deixar que aquela garota de 8 anos entrasse, convidá-la para experimentar a alegria que ela tanto desejava, lhe mostrar como era se sentir viva de verdade. O objetivo é encontrar um lar para ela, um local de paz, onde o passado não limite a viola de agora, onde me aproprie da minha história. Nas minhas palestras, o título é sempre o mesmo: A Jornada do Herói. Aprendi com o escritor Joseph Campbell que o herói é uma pessoa nascida em um mundo no qual não se encaixa e então é invocado para a aventura que reluta em aceitar. Qual aventura? A revolucionar a transformação do self, seu ser interior. O objetivo é encontrar o elixir, a porção mágica que é a resposta para acessar o self. Então, ele volta para casa, para a sua vida comum, agora transformada, compartilha sua história de sobrevivência com os outros. É exatamente assim que descrevo minha história. Quando criança, senti que meu chamado era me tornar atriz. Não era maior que isso, era maior que meu sucesso, maior que as expectativas do mundo. Era maior do que eu, bem maior do que qualquer coisa que imaginei. Um dia era a completa aceitação do que Deus planejou para o meu ser, mesmo as partes que tinham rachaduras e onde o encaixe não estava certo. Era a aceitação radical da minha existência, sem desculpas e com propriedade. Naquele dia, no consultório do terapeuta, vi aquela garotinha muito nitidamente. Filho, por favor, mais baixo. Muito nitidamente, podia ouvi-la dizer: você é meu lar, deixe-me entrar. Quando mesmo assim ela não recebeu um abraço, reagiu com mais intensidade. Aquela eu mais jovem está sentada lá dizendo: e aí, você vai não me deixar entrar? Já cumpri a parte da minha corrida. Pastei o bastão para você. Todos aqueles rapazes infelizes, que ela fala muito palavrão aqui, eu não vou repetir, tá? Sei que não me encaixa mais. Eu trouxe até aqui você. Dizer àqueles garotos parar, beijar, o choro, o xixi na cama, eu ainda a vejo sentada me encarando, braços caídos na lateral do corpo e o seu cabelo natural e o jeans de segunda mão esperando. Minha jornada era como um filme de guerra, em qual no final o herói foi machucado e ferido. Está traumatizado por testemunhar incontáveis mortes e atos de destruição, tão desgastado que não consegue mais voltar a ser o mesmo de antes. Ela pode até ter visto a própria morte, mas foi ressuscitada de uma forma mais para me lembrar naquela jornada, precisaria estar com a coragem de uma leoa. Cara, eu preferia lutar 10 rounds com Mike Tyson e encarar algumas verdades que estavam adormecidas dentro de mim. Pelo menos eu daria trabalho para o Mike, mas essa batalha interna, esse conflito interno, eu não consegui encarar. Naquele dia, no consultório do terapeuta, o objetivo era óbvio e repetitivo. Indivíduos que estão na jornada, cedo ou tarde, passam por um batismo de fogo. E é o momento em que estão prestes a perder a vida e milagrosa e corajosamente entra uma resposta que dá sentido à existência deles. Esse sentido, essa resposta os salva. Nas palavras de Joseph Campbell em Histórias de 10.000 Faces,
O chamado da aventura significa que o destino convocou o herói, Deus ou deusa ou uma mulher, figura de um mito ou sonhador, num sonho, descobre e assimila seu oposto, seu próprio eu insuspeito, que engolindo-o quer ser engolido por ele. Ainda vejo com nitidez minha eu mais jovem daquele dia fatídico no consultório do meu terapeuta. Aquela menina se levanta, chorosa, de um monte de neve e parte para a vida e grita: eu não vou ser engolida. Bem, capítulo 1 concluído. Desculpe as intervenções, o barulho da criança, mas essa é a vida real. Eu não vou editar. Se fizer sentido para você, assista. Logo trarei o capítulo 2. Tenho como missão todos os dias ler um capítulo, viu? Deus abençoe sua noite. Aqui é noite, não sei a hora que você vai ver isso. E vamos seguindo em busca de mim.